Boa tarde. A quem ainda não me conhece, o meu nome é Ana Gomes. Eu venho aqui apresentar-vos a apresentação pública dos resultados do projeto de educação deste ano letivo que passou, 2012-2013. Só para explicar assim pela rama o que é o projeto de educação. É um projeto que se baseia numa intervenção educacional que se faz através da dinamização de sessões de esclarecimento pelo país. Esclarecimento sobre a temática LGBT, orientação sexual e identidade de género em escolas básicas e secundárias. Okay? O projeto piloto foi financiado pela Fundação Europeia em 2005. Como é que decorre uma sessão de projeto de educação, para quem nunca teve a oportunidade de fazer uma? Normalmente nós temos 2 oradores por sessão. Tentamos que sejam um rapaz e uma rapariga. E a sessão funciona numa base de, começa com uma apresentação dos conteúdos, portanto, esclarecimento sobre a temática LGBT. Aplicamos algumas dinâmicas, como é óbvio, para tentar dinamizar o público. Também para interiorizar alguns conteúdos. No final da sessão faz-se um boião de perguntas, portanto, distribuímos um papel em branco a cada um dos alunos, e os alunos aí têm a oportunidade de escrever uma questão completamente anónima, pôr num boião, um chapéu ou o que houver, e no fim nós respondemos a todas as perguntas, ou tentamos responder pelo menos a todas, que sejam feitas. E isto é muito importante porquê? Porque é nessa altura precisamente que os alunos, dado que é um espaço anónimo, põem realmente as questões que não podiam se tivessem de ser identificados, se os colegas tivessem de ver quem é que está a fazer esta pergunta, etc. Portanto, a apresentação dos conteúdos conjugada com o boião de perguntas é de facto um momento de esclarecimento dos jovens e dos alunos que nós fazemos as sessões. No final das sessões, implementarizou-se agora recentemente o preenchimento de fichas de avaliação. Portanto, pedimos a todos os alunos e a todos os professores que estiverem presentes que preencham uma ficha de avaliação, para nós depois podermos recolher os dados sobre a sessão e apresentá-los, que é o que eu vou fazer já aqui. Também aproveitamos as sessões para apresentar os relatórios dos observatórios de educação. Portanto, pedimos aos alunos, divulgamos o observatório, pedimos aos alunos que, de facto, se tiverem presenciado uma questão, uma situação de homofobia, que reportem. Portanto, as sessões servem não só para apresentar os conteúdos, esclarecer sobre conteúdos LGBT, como para apresentar o Observatório de Educação e também um pouco para divulgar o nome da rede. Também distribuímos brochuras tanto pensadas para professores como para alunos, portanto, isso é um dos materiais. Em termos de campanha das madrinhas e dos padrinhos, cada sessão custa à rede 20 euros, portanto, nós temos uma campanha em que quem quiser voluntariar-se pode apadrinhar o projeto de educação, dar um donativo, preferencialmente 20 euros, que possibilita que se realize uma sessão do projeto e possibilita, obviamente, a formação dos voluntários, porque os oradores têm todos uma formação prévia, portanto, possibilita essa formação e a distribuição do material informativo, as brochuras, etc. Tivemos este ano letivo 8 sessões amadrinhadas ao padrinhas. Em relação ao contexto do ano passado, portanto 2011-2012, houve uma grande quebra no número das sessões realizadas no projeto de educação. Houve só 34 sessões em 10 distritos, chegámos a 1.500 pessoas, mais ou menos. Isto pode ter sido causado, nós pensamos que tenha sido causado pela questão das disciplinas da área de projeto e formação cívica terem se tornado opcionais ou terem sido até abolidas em alguns casos. Portanto, havia muitas sessões que eram pedidas para este contexto da área projeto, tendo estas disciplinas sido passadas a ser opcionais, o número das sessões decresceu. Mas isto é para o ano passado, portanto 2011-2012. Em relação aos resultados deste ano, 2012-2013, nós duplicámos o número de sessões, portanto tivemos 108 sessões este ano, mais de 100 horas de sessão, fomos a 7 distritos, chegámos a quase 2.300 pessoas e pronto, os distritos mais representados foram os Açores, Lisboa e Porto, já vos vou mostrar um mapa. Só para terem assim uma noção, por sessão nós temos uma média de 93 minutos, 29 alunos e 3 professores ou encarregados. Portanto, a imagem está um bocadinho comprimida, mas dá para perceber os 7 distritos que foram representados este ano no projeto. Isto é Porto, apesar de não se ler.
Tivemos 10 sessões em Lisboa e Porto e 33 nos Açores, e depois os outros restantes distritos tiveram um número muito mais reduzido de sessões. Como vocês podem ver, é curioso, ou talvez nem tanto, que as sessões tenham sido todas feitas em diferentes distritos no litoral, exceto, obviamente, à exceção dos Açores. O que, também vamos falar um bocadinho disso mais tarde, e depois vou-vos perguntar algumas sugestões. Eu penso que é comum toda a gente a opinião de que esta tendência terá de ser revertida. Em termos das avaliações que nós recolhemos, portanto, nas fichas de avaliação que passamos no final das sessões, em termos das avaliações dos alunos, fazemos várias perguntas, entre elas, costumas assistir a situações de discriminação, agressão, gozo, bullying, etc. 58%, aliás, 59% dos alunos dizem que sim. E se perguntarmos se achas que as sessões do projeto de educação ajudam a diminuir este tipo de situação, 85% também dizem que sim. Portanto, é uma resposta bastante positiva. A maioria dos alunos também afirmou ter mudado para melhor a sua opinião sobre as questões LGBT, e a grande parte, uma parte significativa que diz que não mudou, era porque já aceitava, já tinha conhecimentos sobre a temática, não havia necessidade de mudar para melhor. Aqui são... deixa-me só explicar isto. Os alunos, quando respondem às questões das fichas de avaliação, têm uma escala de 1 a 6, em que podem assinalar as suas respostas de acordo com o seu grau de concordância. Portanto, 6 sendo mais positivo, e como vocês podem ver, todas as perguntas tiveram respostas médias superiores a 5. É bastante positivo. Em termos de testemunhos de alunos, posso só ler assim por alto vários. Uma rubrica de 20 anos que diz que estas sessões podem ajudar a obter mais esclarecimentos, a desmistificação de alguns mitos, que também é muito importante. Parece ser uma associação dos meus colegas e amigos que os LGBT se sentiriam ajudados e acolhidos. Isto é uma rapariga de 16 anos. Como vocês podem ver, existem vários relatos de os próprios alunos nas sessões sentem recebem estas sessões com algo muito positivo. Sessões divertidas, aqui uma opinião um pouco mais negra, assim talvez sabem realmente o que os outros sofrem. Quer dizer, todas as opiniões são positivas de alguma forma. Em termos de avaliação dos professores, como veem também, tudo respostas acima dos 5 valores, entre os 5 e os 6, em média, portanto, recepção bastante positiva. Também perguntámos aos professores que costumam assistir a situações de discriminação ou de bullying. 46% dizem que sim, portanto, é quase metade, bastante. Em relação a críticas ou resistência da comunidade escolar, 25% também dizem que sim, que é uma parte das pessoas. Fizemos 3 questões que tiveram todas respostas positivas, 100%. Acho que as questões do projeto de educação ajudam a diminuir este tipo de situações, se recomendaria a associação, se recomendará ações a realizar com os seus colegas. Portanto, 100% de respostas sim, isto é uma receptividade muito positiva. Também testemunhos de alguns professores que consideram que as sessões do projeto de educação proporcionam reflexão e consciencialização, que permitem diminuir a discriminação, que pensam que a associação está preparada para apoiar alunos e pais LGBT, que os oradores têm uma postura adequada, que os esclarecimentos são bem-vindos e tornam uma pessoa mais tolerante, mais compreensiva. Portanto, isto são tudo também testemunhos muito positivos. Em termos de ideias para o futuro, esta é a parte em que nós queríamos também receber aqui algum feedback da vossa parte, porque, como é óbvio, nós queremos aumentar o número de sessões, não é? Queremos chegar ao máximo número de distritos possível, porque apesar de nós termos aumentado o número de sessões, aliás, duplicado o número de sessões em relação ao ano passado, diminuímos o número de distritos que foram representados. Portanto, isso seria também um objetivo a manter. Como eu disse, contrariar esta tendência para as sessões se passarem todas no litoral, em distritos do litoral, também seria importante chegar a distritos mais no centro do país. Portanto, isto são tudo questões que têm de ser pensadas. Finalmente, queria só deixar aqui alguns testemunhos dos oradores, que também é importante vocês saberem como é que os oradores se sentem neste papel de ir a uma escola, assumir-se ou não como pessoa LGBT, isso depende também da posição do próprio orador, mas no fundo enfrentar uma sala de 30 miúdos, muitas vezes em escolas que não, ou em públicos que não estão tão informados sobre a temática LGBT, e apresentar estes conteúdos e responder estas perguntas. Quer dizer, é tudo uma situação que
no meu caso pessoal, é muito positiva, mas, e como vocês podem ver aqui nestes testemunhos, a maior parte das pessoas dizem que é muito gratificante, que ajuda, que é muito bom ter o poder para alterar situações e mentalidades, contribuir para uma sociedade mais esclarecida, retribuir a ajuda, contribuir para um futuro mais justo, reparar realmente na mudança de mentalidades que ocorre na própria sala durante a sessão. Portanto, isto a meu ver, é fascinante, de facto, uma pessoa passar 1h30 dentro de uma plateia de miúdos que, no fundo, acabam por sair dali e nos vêm dizer realmente eu estou muito mais esclarecido, ou não sabia que as coisas eram assim tão... Não sabia, não tinha tantos conhecimentos sobre isto, não sabia que as coisas eram assim, que havia tanta gente a sofrer sobre esta temática, se calhar vou ter um bocadinho mais de cuidado. Quer dizer, é tudo feedback que é muito positivo enquanto orador. Também queríamos agradecer aos voluntários e oradores e a todos os padrinhos e madrinhas que apadrinharam sessões este ano letivo. E pronto, agora queríamos perguntar se vocês têm alguma sugestão ou alguma questão sobre o projeto de educação, alguma coisa queiram acrescentar, se alguém que também era algum orador queira dar o seu testemunho, é a vossa vez.